Que absurdo. Criança morre após ser agredida pelo padrasto. Vagabundo. Isso aconteceu em Ceilândia. Os policiais foram chamados aí depois que os médicos do HRC perceberam lesões no corpo de um menino de apenas 3 anos de idade. Quem vai trazer os detalhes pra gente é meu amigo Tatuzinho. Coloco já o Tatuzinho aqui pra mim. Tatuzinho, o que esse homem falou pra polícia? Meu irmão, muito boa tarde pra você. Oi, Fred. Boa tarde para você, a todos ligados no Balanço Geral DF, aqui no Quadrado e também no estado de Goiás. Pois é, Fred, a informação inicial repassada para a polícia é que essa criança de apenas 3 aninhos, um menino, tinha caído de uma bicicleta ali na região administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol. Só que essa criança que o próprio padrasto, cerca de 24 anos, ligando para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ele chamou, o SAMU foi acionado, a criança foi levada para o hospital com a parada cardiorrespiratória. Ali os médicos já constataram o óbito, mas só que percebeu algo diferente, Fred. Diversas lesões pelo corpo, o que imediatamente fez os profissionais da saúde acionarem a polícia para o hospital. E ali veio a constatação. Esse padrasto foi levado para a delegacia em conjunto com a mãe, ali prestou depoimento, só que ele entrou em contradições. Mas para entender melhor essa história, ao meu lado está o delegado da 19ª DP, Vitor de Mello. Doutor, primeiramente, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Como é que começou toda essa história para a Polícia Civil? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, a história começou, pelo menos para a polícia, com a entrada dessa criança no Hospital Regional de Ceilândia. Realmente, os médicos estranharam as lesões que a criança apresentava e a versão apresentada pelo padrasto. As lesões eram incompatíveis com a versão de que a criança teria caído de uma bicicleta. A criança apresentava diversos hematomas, principalmente na região da face. Então, a Polícia Civil foi acionada. Nós comparecemos ao hospital, conversamos com a mãe e com o padrasto e constatamos que realmente a versão não era crível, a versão não era razoável. Então decidimos conduzi-los para a delegacia para aprofundar as investigações. Solicitamos inclusive que uma equipe da perícia da Polícia Civil se deslocasse até a residência para encontrar algum vestígio desse acidente, mas nada no sentido de acidente de bicicleta foi encontrado no quintal da residência, onde o padrasto disse que a criança teria caído. Então, nós confrontamos o padrasto com essa informação e ele acabou admitindo a prática do crime, Ele disse que, realmente, no horário do almoço, a criança começou a fazer birra, ele se irritou com a criança e desferiu alguns tapas na criança. Em determinado momento, a criança caiu e bateu com a cabeça no chão. Nesse momento ele variou um pouco a versão, disse que teria batido na mesa, depois disse que teria batido na quina do rodapé da cozinha. Mas o fato é que ele disse que a criança bateu a cabeça e começou a apresentar dificuldade para respirar. Foi então que ele ligou para o SAMU, foi orientado a iniciar um processo de reanimação da criança. Ele disse que iniciou, que o SAMU chegou logo em seguida, os motociclistas do SAMU, que também continuaram nesse processo de reanimação, conduziram para o hospital, mas a criança acabou evoluindo a óbito. Agora, doutor, tem um detalhe interessante, que assim que a criança foi levada para o hospital, os médicos ali imediatamente já constataram essas lesões, que aliás são muitas lesões pelo corpo, inclusive imagens expostas. Exatamente. Os médicos também estranharam as lesões, os hematomas, e foi exatamente o motivo que fez que a equipe do Hospital Regional de Ceilândia, que foi muito diligente, acionar a Polícia Civil. Doutor, houve informações ali no depoimento dele, da própria mãe, de que essas agressões elas já vinham acontecendo ou só foi ontem mesmo? Não, pelo que a Polícia Civil apurou, essas agressões aconteceram ontem e nós realmente não apuramos agressões pretéritas. Agora é importante ressaltar que ontem, de imediato, assim que ele prestou depoimento, entrou em contradição, ele ficou preso em flagrante por homicídio qualificado. Perfeito. As agressões com base principalmente nas lesões que a criança apresentava, tudo leva a crer que as agressões foram completamente desproporcionais. Por isso ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. E a situação da mãe dele, da mãe da criança, doutor? Então, a mãe da criança estava muito chocada, desolada, disse que havia saído para trabalhar logo cedo, ela trabalha no comércio da região de Taguatinga, e que por volta de 11 horas, 11h30, ligou pro padrasto para conversar com ele, e aí o padrasto
contou essa versão para ela, de que a criança teria caído de bicicleta, né? Mais tarde, eles se falaram novamente por telefone e o padrasto pediu para que ela voltasse para casa porque a criança estava recebendo os atendimentos do SAMU. Foi então que a mãe tomou conhecimento também dessa versão, inicialmente, que ele contou, a versão de que a criança teria caído da bicicleta. Fred, aí do estúdio, alguma pergunta a fazer para o delegado Vitor de Mello? Doutor Vitor, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente ao vivo no nosso programa. Vou fazer logo duas perguntas. A primeira, se ela falou há quanto tempo ela morava com esse cara, porque me chega aqui a informação no celular das pessoas que atenderam essa criança, de que essa criança já tinha dado entrada uma vez no hospital com 2 meses de idade e também com alguns hematomas. Então, a pergunta é simples. Por quanto tempo ela morava com esse cara? Quanto tempo ela morava com esse cara? E se já teve aí outras agressões dele com a criança? Doutor, o Fred perguntou para o senhor no estúdio com relação a essa mulher, a mãe dessa criança de apenas 3 aninhos. Há quanto tempo ela chegou a dizer para vocês que ela morava com esse homem, com esse padrasto de 24 anos? E como eu disse para o senhor, se houve agressões anteriores, né? Porque ele tinha apenas 3 aninhos, né? Então, eles estavam se relacionando há aproximadamente 2 anos, passaram a residir juntos há cerca de 4 meses. E não existem registros pretéritos de agressão do padrasto contra a criança. Não existe. Não existe. Então, pouco tempo que ela estava se relacionando, né? 2 anos de relacionamento, como eu disse, e 4 meses coabitando. Agora, ontem, quando foi, segundo o padrasto, o estupim da história, que a criança estava irritada por conta da falta da genitora, é isso mesmo? Inicialmente ele disse que a criança se irritou porque estava reclamando a presença da mãe. E posteriormente ele disse que a criança também teria jogado comida no chão, teria tirado o prato de comida no chão, o que deixou ele ainda mais transtornado, né? E acabou motivando aí essas agressões, segundo ele. Agora, doutor, já tem passagem pela polícia esse homem? Não, nós não detectamos nenhum antecedente criminal em desfavor do padrasto. Então, e Fred, mais alguma pergunta a fazer para o delegado Vitor de Mello? Não, agradece ao doutor Vitor, agradece aí, é uma fatalidade. Lamento muito pela mãe dessa criança, espero que na cabeça dela não fique nenhum sentimento de culpa. Mas eu penso para que outras mulheres pensem quem vocês coloquem dentro de casa, quem vocês coloquem aí para cuidar dos seus filhos. Seus filhos são mais importantes do que qualquer namoro, noivado ou casamento. Eu espero que assim todo mundo leve a vida, né? Atuzinho, muito obrigado, cara. Agradece o doutor Vitor aí pra gente, que eu tô vendo que ele não tá com retorno. Um abraço grande aí. Agora, eu vou continuar nesse caso, porque é o seguinte. Coloca a foto da bicicleta aqui rapidão, Ed. O vagabundo tem coragem de me ligar pra mãe da criança e falar o seguinte: olha, o neném caiu da bicicleta e tá sendo socorrido pelo SAMU. Aí tu pensa, né? Caiu da bicicleta na descida da 020 ali, pra poder cair de uma bicicleta e morrer. Não, menino, ele disse que tava andando no quintal de casa e caiu numa bicicleta desse tamanho, mano. Numa bicicleta desse tamanho. Pô, pelo amor de Deus, cara, que insensibilidade, que falta de, sabe, de Deus, de amor próprio, de um amor no coração. Como é que bota um porqueira desse aí pra cuidar de uma criança? Eu tenho filho pequeno, Nicole tem filho pequeno, Sassá tem filho pequeno. Meu irmão, e daí que a criança jogou o prato no chão? Eu vou meter a porrada na criança por conta disso? É uma criança, cara. 3 anos de idade, é um neném. É um neném. Agora a criança chorou, Nick, ele ficou irritado. Você já pensou se você ficasse irritando com sua filha toda vez que ela chorasse, batesse nela? Não dá, né, Nick? Não dá. Fred, tem que ter muita calma, muita paciência. A gente entende, né, essa mulher, a mãe desse menino de 3 anos. Eu fico aqui emocionada que eu tô desde cedo tentando digerir essa história para trazer pro pessoal de casa, porque, como você disse, a gente tem filho. E a gente olha para aquela criança tão inocente, tão indefesa, sabe? Imaginar que alguém é capaz de cometer uma crueldade como essas é difícil da gente engolir. E o que me deixa bastante triste também, sabe, Fred, acompanhando algumas mensagens, alguns comentários aqui das pessoas, querendo sempre colocar a culpa na mulher. Como se a culpa fosse da mãe.
Ah, porque não pode colocar qualquer pessoa dentro de casa, não pode, a gente sempre dá essa dica aqui também. Mas como é que ela ia saber, Fred? Como é que ela ia saber Depois de que 2 esse homem anos se seria relacionando capaz, com o depois de cara. 2 anos se relacionando com esse homem? Às vezes tudo que uma mulher quer é uma figura paterna ali, alguém, né, que ajude a criar, a educar o filho. Quem sabe até por um tempo ele, né, foi isso ou representou isso para essa criança. Só que ela sai, ela deixa com esse homem, ela confia nele e o pior acontece. E a culpa nunca, gente, nunca é da mulher. A culpa sempre é do agressor, não é da mãe, tá? Mas lembrando, como o Fred disse, tem que tomar muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Ao menor sinal de agressividade, de violência com você, com seu filho, cai fora. Cai fora, que é tudo que você tem ali, seu filho em primeiro lugar, sua filha em primeiro lugar, relacionamento. Tem tantas pessoas boas no mundo, né, Fred? Tem tanta gente aí disponível, gente do bem, querendo se relacionar, querendo realmente ter uma família. Agora, o rapaz, ele simplesmente se irritou porque a criança, uma atitude normal de criança de 3 anos, o que ele deveria fazer, que era acalmar essa criança que só queria a mãe, ele acabou agredindo e matando esse menininho. É uma história triste demais. Que pague por isso, que pague por isso, que pague por esse homicídio aí. E ele vai comer magro na cadeia, que Coitada nem preso dessa mãe. gosta, viu? Que ela supere, né? Porque Agora vai ser que difícil. Deus tenha essa mãezinha aí, tá bom?